queridos amigos, um bom dia para todos. Bom dia. Para nós é uma alegria tão grande chegarmos aqui nessa casa, onde a gente fica até emocionada, porque a gente começa a dar entrada e encontrar os corações amigos. E ainda mais nesse cenário, que é um cenário de evangelização. A gente faz muita coisa, mas dentre tantas coisas que a gente faz, aquilo que mais marca deve ser a nossa bandeira para o bem. Evangelizar crianças e jovens é a bandeira maior que um trabalhador de Jesus deve ostentar e deve se esforçar por manter na linha de frente de toda a sua prática. Meus queridos, o assunto é esse, a recompensa e os castigos na educação dos filhos. Mas a gente não pode pegar esse tema simplesmente solto, sem uma contextualização. Porque nós todos estamos inseridos numa proposta pedagógica divina. Nós todos aqui precisamos nos conectar, entender, concebermos Deus na feição de Pai. Quando a gente concebe Deus nessa feição de Pai, a gente entende que todo o processo de existência na Terra, em outros mundos, em outras possibilidades de vida, é plenamente educativo. Tudo que caminha na nossa direção, conosco, por nós, pelos outros, é uma perspectiva pedagógica divina. Ou seja, nós temos planejamento para estarmos aqui na Terra, para estarmos juntos, para estarmos com os outros numa perspectiva de educação também. Porque Deus conta com os pais, conta com todos que estão no caminho para nos ajudarmos. A nossa relação é uma relação de interdependência. Nós dependemos uns dos outros. E nós dependemos porque existe uma lei de cooperação. Que Deus é grande, mas é suficientemente grande para criar tudo e todos. É a nossa causa primeira. Mas Ele instituiu essa lei de cooperação, em que faz com que nós vamos nos libertando de tantas situações de dificuldades, porque nós vamos nos enxergando coparticipantes da obra da criação. E coparticipantes é cuidar da gente, é também cuidar do outro. É cuidar das instâncias da vida que estão, das vidas que estão junto conosco. E quando a gente diz isso, a gente vai para além das pessoas, que é o reino animal. Mas tem o reino vegetal, o reino animal, que a gente precisa estar atentos nessa perspectiva de vida também. E nós queremos colocar aqui, meus irmãos, uma ideia, quando diz para a gente assim, vamos começar conversando sobre os filhos. Os nossos filhos são espíritos. Alguém aqui tem alguma dúvida? Não? Que coisa boa, né? Então já temos aí meio caminho andado. Nossos filhos são espíritos. É claro que ao dizer isso, nós estamos dizendo que eles têm existência passada. Ou melhor, nós todos temos uma existência. Mas nós tivemos experiências passadas. Quando o filho chega no lar, na condição, nessa função de filho, ele traz consigo toda uma bagagem. Uma bagagem que vai se revelando gradativamente na convivência conosco. Aí a gente, num dado momento, apropria, porque a gente é assim, né? A gente é proprietário de muita coisa, não é? Pelo menos a gente se acha. A gente apropria daquela situação de pai ou de mãe e não percebemos essa realidade. Se a gente concebe intimamente que esses filhos são espíritos, vale dizer para todos nós que eles não nos pertencem.
são filhos de Deus tanto como nós, mas que se estão conosco, nós temos uma relação ali que a gente precisa pensar nela, no como nós vamos dinamizar a vida juntos. E quando a gente coloca isso, vale dizer assim, que se são espíritos, não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito que vai sensibilizar um ser imortal que nós temos ali. Não é uma educação meramente materialista que vai chegar neste coração e causar-lhe influência. Porque a educação, educar é provocar uma relação de influência no outro. Por isso também se educa para o mal. Porque a gente também causa influência para o mal no outro. Dory Contra fala isso no livro Educação segundo o Espiritismo. Então, o que a gente é convidado a pensar, principalmente nessa ótica doutrinária espírita, é que sendo espíritos, os nossos filhos, eles estão sob a nossa tutela por um determinado tempo, e por um tempo muito curto, nós teremos uma influência muito poderosa sobre eles. E essa influência pode não valer por um determinado tempo na mente deles, onde eles começam a confrontar o que eles trazem, por serem imortais, com o que a gente oferece. Mas é dever desse tutor, dos tutores, oferecer. E se estão na feição de filhos, essa influência precisa ser uma influência positiva. Porque se Deus concede os seus filhos a nós, Ele não concede para a perdição. Vocês concordam com isso? Deus concede o que tem de melhor para cada um de nós. Não concederia eu, se eu não fosse hoje, tivesse condição de ser a melhor mãe ou melhor pai para esse espírito que reencarnou lá em casa. Deus não concederia, porque Deus oferece sempre o melhor. Então eu tenho que ter certeza disso, que nesse atual momento reencarnatório, eu sou a melhor mãe, o melhor pai, o melhor tutor que esse filho poderia ter, porque foi Deus que me fez assim. Isso não é grave para nós? Então esse negócio de dizer que a gente não dá conta da educação, isso não existe não. Porque se Deus confia em mim, Ele me conhece nas entranhas. Ele me conhece porque eu fui criada por Ele. Ele não sabe que eu sou capaz? É claro que sabe. Ao dizer isso também, meus irmãos, a gente está querendo dizer que tudo que a gente oferece para o espírito imortal tem que ter um caráter de verdade, de sublimação, de elevação, de superioridade, de perfectibilidade possível. Porque eu não sou perfeita como gente, né? Porque eu trago também o passado e tem muitas limitações e muitas dificuldades. Mas o que dentro das minhas possibilidades eu dou conta de oferecer do melhor, a minha perfectibilidade possível, a maior potência de paciência que eu já consegui desenvolver até hoje, eu preciso oferecer nesse momento que eu estou com esse filho. A maior verdade que eu consegui imprimir na sua alma, eu preciso oferecer nesse momento. Porque hoje eu sou mãe, hoje eu sou educadora, hoje eu sou pai, hoje eu sou educador, eu sou a avó que cuida, eu sou educadora, eu sou tio, eu sou alguém que está cuidando, alguém que está oferecendo educação. Então eu preciso oferecer a verdade sublimada na minha condição do momento que eu tenho de melhor. Que nós temos todos os recursos para que
que isso aconteça desde a tenridade, desde a gestação. Se a gente observar lá no Missionários da Luz, aquela reencarnação programada lá do Sigismundo, né? Desde aquela organização, André Luiz cita aquele caso, mas o que não pode ter acontecido também com cada um de nós? A gente fala de gestação, mas hoje a gente vê a diferença. Há famílias de todas as formas, e família é um grupo de gente que mora junto. A gente não fica perguntando se é a avó com o neto, se é o tio que cuida, se é o padre. Não, a gente não fica perguntando isso. A gente diz que são as pessoas que moram junto. Porque família é isso, é um grupo de gente que está reunido para viver junto, né? Para compartilhar suas lutas juntos. E nós recebemos esses pequeninos já numa situação que Emmanuel ainda coloca para a gente, o próprio Livro dos Espíritos traz, na feição do Livro dos Espíritos, que parece uma argila muito mole. Vocês já manipularam a argila? A gente pode fazer assim, né? Pode ir para lá, pode ir para cá, pode esticar, pode achantar, porque a gente vai dando a forma. Mas é um espírito imortal que está ali. E esse espírito imortal, que já traz experiência, embora esteja flexível, ele também diz de si desde tenridade para nós. Ele vai se colocando, ele vai se posicionando. E aí é que está o momento dessa moldagem, mas não é uma moldagem porque eu, Neuza, sou mãe e acho que tem que ser assim lançado. Mas estudando a doutrina espírita, porque eu sou educadora espírita. Eu não posso imprimir neste espírito algo que não seja verdade. Mas o que é verdade? Que ele me mostra, enquanto ser imortal, que eu, educadora, preciso imprimir. Então é nesse fator. Outra questão é a transformação desse cenário. Então nós já temos aí esse objeto, desculpe a palavra objeto, mas aqui da observação, que é o filho, e o cenário dessa educação que precisa ser o primeiro lar. Meus irmãos, a casa é fácil construir. A gente aluga, a gente compra, a gente constrói. Mas transformar este espaço em lar é a luta diária nossa. Lar é o ambiente que a gente constrói por essas relações. Então, os seres imortais, morando dentro de um lar, têm melhores condições de serem inseridos na sociedade como seres que darão uma contribuição. O desafio dessa primeira sociedade que é o lar é muito grande. Porque é desse lar, a célula fundamental é que se lançará para a sociedade maior uma estrutura. Nós estamos vendo a delinquência enorme na sociedade maior. Todo dia uma violência que a gente fica pensando, se pode torcer jornal, sangraria. Todos que provocam essa violência tiveram alguém, conviveram com alguém na feição de um educador, de um tutor responsável. Ah, mas nasceu no orfanato. Se a gente observar, todas as instituições também têm orientação para a educação. Está faltando o fator verdade na nossa educação. Está faltando o fator verdade. Nós nos comprometermos verdadeiramente uns com os outros. Porque quando não há verdade, qualquer coisa serve. E para os filhos de Deus, imortais, não é qualquer coisa que serve. Não é qualquer educação que prepara para a vida. Não é qualquer educação que dá conta de lançar na sociedade algum ser que será contribuição. Não é qualquer um. Esses pais, por sua vez, eles são colaboradores de Deus. Então não importa a gente falar para a gente que a gente não dá conta. Nós estamos juntos quando chega um educador
educando em casa, é sinal de que eu dou conta, mas que essa formação, essa capacitação, eu tenho que ir aprimorando todos os dias à medida que este ser vai desenvolvendo, porque ele vai revelando condição, ele vai revelando o passado, um ser, ele vai se assumindo. E quando ele vai se assumindo, ele vai dizendo para nós o que ele vai precisando de mim. Aí a gente não tem paciência, né? Porque paciência é uma conquista e a gente às vezes deixa para conquistá-la em outros momentos. A gente não busca certos valores porque a gente assume que não dá conta. A gente que lida em escola, a gente vê muito isso. Pais que desistiram do filho com 6 anos de idade, que desistiram de filho com 8 anos de idade. Se o pai, que foi da confiança de Deus, diz isso para nós, o que um professor, o que um coordenador de escola pode fazer por ele? Se na convivência com esse filho, a influência que os pais têm, um professor, um evangelizador pode ter, mas é uma influência muito menor, porque desde a gestação há um processo quase que um processo de simbiose entre o ser que vai reencarnar e essa mãe e esse pai, um processo simbiótico. E aí, por causa dessa influência, por causa de uma convivência do passado, há uma sintonia que fez com que ele chegasse naquele lar, um planejamento. Às vezes os professores não têm esse histórico do passado, porque lá nós estamos num trabalho mais cooperativo, mas mais coletivo mesmo. E aí o professor pode até falar, pode até influenciar, mas não consegue, na maioria das vezes, provocar uma mudança moral, porque isso é de estrutura íntima. Isso é uma questão de intimidade, isso é uma questão de fórum íntimo. E isso a gente consegue vibrando sobre o outro. As palavras dizem pouco no processo educacional. Mas o que se vê, o que se faz junto e o que se vibra é que causa reflexão e que causa acomodação no mundo íntimo para provocar as verdadeiras mudanças. Porque não existe mudança de fora para dentro, é de dentro para fora. E a gente fica pensando que a educação desses filhos realmente pede profunda observação. Walter Oliveira Alves, no livro Educadores do Coração, ele diz assim, que criança que gosta de rasgar papel deve ser muito observada. Por quê? Porque ele está rasgando papel. Qual que é o motivo de uma criança rasgar papel? Pode ser por brincadeira, para criar algo novo, diferente, criança é muito curiosa, né? E tem idade, então até uma certa idade ela está mais voltada para as questões de ordem espiritual. Por isso ela tem ali um amiguinho invisível, né, que ela recebe, ela conversa, e é verdade. Ela fala de situações transcendentes, que até nos assusta. Ela faz colocações muito subjetivas, que a gente fica pensando, de onde que tirou isso? São as ligações espirituais que ela ainda mantém até certa idade. E depois dos 7, né, hoje talvez até mais jovem, né, porque os espíritos estão reencarnando com uma evolução um pouco diferente, ela vai assumindo esse homem do passado, esse ser, e vem trazendo para a gente. E a gente precisa ter um fator que se chama observação permanente. Por meio da observação, eu vou detectar o desenvolvimento. Nós não podemos ser cegos em relação a esse filho que é tão lindo, né? É tão lindo,
olhos lindos, tem um jeitinho tão bonitinho, mas tem defeito e está ali comigo não é à toa. Certa vez, nós fomos chamados para observar uma pititica na educação infantil. Eles chamaram para observar porque a Michelle percorria a escola diferente dos outros dias. A Michelle, em outros dias, até uma semana anterior dessa data, a Michelle, ela chegava, sempre tinha um espaço em que as crianças gostavam de chegar e ficar para olhar do lado de fora, porque tinha uma janela muito grande. Então elas corriam e a Michelle sempre chegava primeiro e sentava nesse lugar. E aí eles tiravam a Michelle. E a Michelle saía desse lugar, de cabecinha baixa, sentava em outro lugarzinho, e todo mundo ali observando. A Michelle sempre assentava onde os outros queriam. Sempre que alguém, iria colorir, buscava os lápis da Michelle. E a Michelle não queria dar, mas doava esse lápis, emprestava, e ela ficava sempre com as coisas que ela não gostava. E com isso ela guardava um tempão para terminar o trabalho. E a Michelle sempre triste, sempre acanhadinha. E a gente viu na semana seguinte uma outra Michelle chegar na escola. Essa Michelle corria, fazia aviãozinho. E aí bateu no menino que tirou ela do lugar onde ela sentava todos os dias para poder observar a chegada dos outros na janela. A hora que o menino tirou, ela bateu no menino e sentou onde quis e fez o que quis aquele dia. Aí me chamaram, vai observar a Michelle. A Michelle me disse, estranho, está acontecendo alguma coisa com a Michelle. Falei, gente, vamos ver. E aí a gente estava observando, de repente aí olhei na sala, estou lá ouvindo, realmente não era a Michelle dos outros dias. De repente, sou o horário do lanche e a Michelle passa toda sereleca, olha assim para mim, gente, fala assim, tia, mamãe falou que ama de mim. Olha o que ela falou. Ama de mim, quer dizer, ela me ama, a mamãe falou que me ama. Aí nós fomos entender o que estava acontecendo. Semana antes, a professora estava trabalhando eu na sala e mandou como tarefinha de casa, num caderninho, que naquela semana todos os pais dissessem como tarefinha de casa, mas era tarefa para os pais, dizer para o seu filho, eu te amo, pelo menos uma vez por semana. Olha a diferença. Tia mamãe falou que ama de mim. Não sabia nem falar direito, assim, mas falou. Ama de mim. Olha a mudança de comportamento dessa menina. A valorização, o respeito, o autorrespeito, a autoestima. Michelle nunca mais foi a mesma. E possivelmente foi a primeira vez, talvez, em palavras que ela disse isso. Às vezes é necessário dizer isso. Mas junto com isso, outra perspectiva. Porque a gente diz muito eu te amo banalmente. A gente diz eu te amo, mas permite que esse ser perceba que nós estamos mentindo. Porque a gente deixa ele fazer o que ele quer. Não é? A gente deixar fazer o que quer. Tânia Zanoni, uma psicóloga de crianças e adolescentes, ela tem um livro que se chama Educar Sem Culpa. E ela coloca isso para nós. Amar, dizer não também é uma forma de amar. Também é uma forma de amar. Então nós temos que estar atentos. Nós banalizamos muito esse eu te amo. Então tudo eu te amo, mas a criança não tem a verdade disso no trato com ela. A gente diz eu te amo, mas é altamente permissivo. A gente diz eu te amo, mas falta nos compromissos com ela. Que negócio é esse de dizer que ama e não cumprir o que se deve? O primeiro exercício de amor, a gente vai encontrar lá no amor ao próximo, no próprio Evangelho. Lá no amar o próximo como a si mesmo,
Kardec, logo depois de falar desse amor, de Lázaro trazer uma lição, coloca lá pra gente assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente fica pensando, como é que isso parou aqui nesse capítulo que fala do amor? Sabe por quê? Depois vem desenvolvendo o assunto, fala assim pra gente: dar ao outro o que lhe é de direito, o que lhe pertence. O que pertence a esse filho que está hoje em casa? Aquilo que eu assumi com Deus, de dar-lhe, imprimir-lhe a verdade. Na feição de espíritas, nós já estamos adentrando esse processo da verdade, porque está acordando em nós muitas coisas que a gente já está aceitando, mas não aceita não é porque a gente vem aqui no centro e estuda e acha que é assim porque o outro fala, não. A verdade já está em nós. Quando eu ouço aqui fora, ressoa aqui dentro, deu certo. Aí eu fico aqui. Aí eu pertenço a esse momento espiritual da minha vida, porque está acordando as verdades, está combinando com aquilo que eu já tenho e vai ser desenvolvido mais e mais. Isso não pode ser diferente dentro de casa, lá dentro do lar. Que educação é essa que não trabalha os fatores de verdade? Então, essa profunda observação, essa profunda observação, para identificarmos sem pano, sem véu. Ele é assim, ele está se apresentando assim. Então, eu tenho que entender como é que eu devo trabalhar com esse filho. O fator moral, ele é primordial. Hoje nós temos nas salas de aula aluno que tira 10 em tudo. O bimestre faz 25 e tira 24, 25. Observe ele no recreio. Ele chuta, ele bate porta, ele fala mal dos professores. Tem alguma coisa errada. Nós estamos inseridos numa cultura diferente, talvez, da nossa época, que é a cultura do espetáculo. Um dos fatores que potencializa essa cultura do espetáculo é o dinamismo. O que é hoje, amanhã não é mais. Pai, faz isso aqui para comprar um iPad, um celular, um jogo para o menino que ele pediu mês passado. Quando ele chega, não pai, não é assim mais não, já foi, já deu, não é assim? Outro fator é a imagem e a cor. Observem pelos próprio outdoor que tem na cidade. Nunca se teve tantos textos imagéticos, não verbais, extraverbais. A imagem é gritante, porque são seres que estão encarnando, desenvolvendo e apresentando a necessidade da imagem. Então, se hoje eu tenho, primeiro, dinamismo, esse menino percebe as coisas, se eu não corrigir na hora, isso vai passar. Amanhã ele está numa outra perspectiva mental, ele está num outro desenvolvimento, ele já está numa outra ideia. Se eu não corrigir no momento oportuno, na hora que as coisas acontecem, se eu não chamar a atenção, isso vai passar. Né? A imagem, que imagem ele tem mais real na vida dele do que aquela dentro do lar? Então a imagem do cigarro que eu seguro, a imagem da fala, da escuta que ele tem de eu falando mal, da vizinha, da professora em casa, das tarefas que ele traz. Então, aquele cenário ali é a imagem do momento, são os espíritos que estão reencarnando assim agora. A imagem, a captura da informação, eles olham, captou, acabou. Fica com esse negócio de ficar falando demais, de escrever demais, que isso não combina com esse momento. Então, isso. E esse fator moral, não esperarmos que o centro dê conta dele, não. A formação religiosa dos filhos, desculpem, mas é dos pais. Começa do lar.
Então, se eu sou espírita, evangelho lá em casa. Sentar em algum momento, vem cá, vamos assentar, vamos conversar. Tem um momento do evangelho no lar, o culto no lar, trazer os problemas da semana para a gente conversar junto, à luz desse evangelho. Por que a gente fica adiando as coisas? Quem sabe quanto tempo ainda tem? Alguém aqui sabe? Ninguém sabe. E esse menino pode ter um tempo conosco pequenininho. Porque a nossa caminhada aqui é muito rápida. Por que eu estou adiando? Não deixarmos passar o evangelho presente nas resoluções das questões que são verdade. Como é que eu estou lidando com isso, né? E para isso, muito tato. O tato é um fator importante. O menino está gritando, está revoltado. Aí eu grito mais alto que ele. Cadê o tato? O tato é essa sensibilidade de perceber o momento para as coisas serem ditas, a hora, né, o jeito. O tato, não existe educação com qualidade sem observação e sem tato. Nós colocamos a paciência também. A paciência é um fator fundamental para eu repetir, para eu tentar de novo. Desse jeito não dá certo. São espíritos imortais, então o que dá certo para o meu filho não dá certo para dela. Porque a caminhada dele se deu de uma forma. As experiências dele não são as mesmas experiências do meu filho. Então dizer assim, ó, o diálogo dá certo lá em casa, ótimo. Ah, lá em casa não dá certo o diálogo. Mas eu vou fazer chantagem, né? Aí entra aqui dentro do nosso assunto principal também, dessa conversa. Diz a Tânia Zadori pra gente assim, ó. Ela fala que recompensa são sempre oferecidas por bom comportamento. Os subornos para evitar ou parar o mau comportamento. Ó, o que dá certo com o meu filho? E ela ainda coloca assim, recompensas podem ser oferecidas após um passeio, porque as crianças se comportam bem, como por exemplo uma parada na sorveteria antes de voltar para casa. Mas uma parada na sorveteria para fazer parar o mau comportamento é suborno. Observa como isso é interessante. E será que a gente não fez isso muitas vezes? Recompensa para quê? Por quê? Nós estamos adestrando? É uma pergunta para a gente pensar. Se eu lido com verdade, não é melhor que eu faça perguntas periodicamente? Você viu o que você fez? Se seu coleguinha tivesse feito isso com você, você gostaria que isso acontecesse? Vamos colocar no lugar daquela mãe? Vamos colocar no lugar daquele colega? Às vezes isso funciona muito mais, porque o suborno é a preparação de um delinquente. Nós estamos preparando delinquentes com subornos. Depois a gente não pode negar isso. Começa de coisas pequenininhas. Vai para a escola que eu te dou isso. Se você for para a escola e não tiver falta, nós vamos sair, vamos ver aquele filme, vou te dar aquilo. Isso não combina com uma educação que prima pela verdade. Você precisa ir para a escola, porque você precisa da escola. A escola é fundamental para desenvolver um dos fatores que a gente precisa reencarnar para desenvolver, que é a inteligência. Então, essas coisas ele pode até revoltar, ele pode até não querer, mas ele não vai lutar muito tempo contra isso, porque isso está aqui dentro, isso é verdade. Lembra do que a gente disse, que a verdade está aqui? Jesus não ousou, diante do que perguntaram para ele, o que é verdade? Jesus não disse. Porque a verdade de Jesus é de uma grandeza que a gente não conseguiria acolher o que ele entende de verdade. Então Jesus, por misericórdia de nós, não diz. E estamos entendendo a verdade gradativamente. Outro fator é essa autoridade moral. Para lidar com verdade, eu tenho que estar melhor.
eu preciso me esforçar diariamente para viver essa doutrina. Eu não posso ser espírita só aqui no centro. Aí a gente pergunta para o menino de qual pai que você gosta mais, ele fala do pai que está lá no centro. Todo domingo o senhor faz sempre bonzinho na comida. Eu gosto daquele pai. O pai que tem aqui em casa eu não gosto. Percebe? Eles sabem distinguir isso da gente. Então essa verdade, quando a gente está lidando com a educação do outro, a gente também tem que ter a autoeducação. Pensar 2 vezes antes de falar. Às vezes reprimir o grito, aquilo vai até descer arranhando, mas segurar mesmo, às vezes até é bom arranhar mesmo, para a gente ficar sentindo isso por um tempo e pensar no que não deve ser feito. Conversar mais, orar mais em conjunto. E reconhecer para o filho, realmente, você tem razão, eu errei. Eu não podia ter falado assim, não podia ter feito isso, eu te peço desculpa e quero que você me ajude. Quando eu fizer isso, me alerta. Porque o papai, a mamãe, a vovó, a titia está tentando ser melhor. Eu estou tentando, eu ainda não sou o que eu preciso ser. Porque a nossa personalidade está em construção. Vocês concordam com isso? Olha, um acontecimento novo, basta uma doença que aquela pessoa que era 1 ano atrás, talvez já renasça diferente depois dessa doença. Ó, então, cadê a Nilza que era? Não, a Nilza já não era, estava daquele jeito, né? Hoje eu estou diferente. A idade também vai colocando a gente num ritmo de vida diferente. Tem idade que a gente é mais acelerado, porque a gente está nas questões materiais, a gente quer, como diriam os nossos pais, fazer a cama, para depois deitar na cama, né? E tem gente que às vezes passa a vida inteira fazendo essa cama, quando acorda, perdeu 50 anos, 60 anos, e perdeu outras coisas também. Porque a gente fica muito para as questões do trabalho. A vida está no ritmo, esse fator dessa cultura do espetáculo traz isso, esse dinamismo, e nos suga muito. Então tudo é para ontem. Olha, pelo celular, já não basta mandar mensagem, não. Se eu não responder em tempo real, acontece alguma coisa. Então, assim, está tudo muito acelerado. Nós precisamos escolher. Eu quero entrar nesse ritmo? Eu quero entrar nisso? Eu quero ser mais um aí de roldão nessa cultura? Ou eu quero, à luz dessa doutrina, ter consciência dos fatores que eu preciso lidar, porque ninguém vai responder por mim pelo que eu deixar de fazer. Vocês concordam? Ninguém. E aí a gente quer dar tudo, nós estamos preparando esses filhos para esse mundo competitivo. E nesse mundo competitivo não está tendo muito lugar para os morais, para as questões morais. A gente não está preparando para uma vida com outro, porque melhor ele ficar lá no quarto, que eu estou vendo, está aqui dentro de casa, e o dia inteirinho jogando, mas está aqui em casa, do que eu preparar ele para conviver com o outro. Preparar dentro de casa, conversar, receber os amigos, sair com os amigos. Então essas questões precisam ser retomadas, né? A gente não é porque está aí e está num fluxo grande, volumoso, que eu tenho que me envolver, não. O que serve lá para a casa do outro, não pode, não serve de jeito nenhum para o meu lado. Porque aqui eu sou espírita. Porque aqui eu me preocupo com a questão moral e espiritual desse filho. Porque eu já entendi que eu sou a tutora que Deus permitiu. Eu não sou qualquer uma na vida dele. Deus confia em mim. É Deus que está confiando. Eu sou o melhor para ele hoje, porque se eu não fosse, eu não estaria com ele nessa condição. Aí muda. Vou parar para pensar, será que isso é o melhor que eu estou oferecendo? Nesse momento, nesse roldão que leva tanta gente para as ondas que estão saindo aí fora, tanta moda, tanta ilusão, será que isso é o melhor para o meu filho? Ah, mas ele quer. Vamos conversar sobre esse querer dentro de casa.
Será que eu vou precisar lançar mão de suborno, da recompensa? Com certeza é preparar um delinquente. Não é para isso que eu estou com ele, né? Essa formação religiosa, como dissemos aqui, ela é do lar para o centro. Quando eu chego aqui, eu já sei tudo, assim, eu vejo o conteúdo que está sendo trabalhado, reforço lá em casa. Eu preciso reforçar essa evangelização lá em casa. O que você aprendeu hoje? Vamos ver se essa semana a gente consegue colocar alguma coisa em prática disso tudo. Vamos ver se a gente consegue colocar alguma coisa que você aprendeu lá na aula de evangelização aqui em casa. Ó, lá nos adultos, a gente aprendeu isso, a gente conversou sobre isso. E uma coisa, sabe aquele lance assim de jogar limpo? Nós estamos vivendo esse momento, jogar limpo, ser verdadeiro em casa, nesse sentido. Olha, não estou dando conta, eu quero a sua colaboração, eu preciso disso, sabe? E você precisa fazer isso. Esse fator verdade é muito importante para a gente não lançar mão de recompensas. Porque nós nascemos também com deveres. As funções caracterizam deveres. Deveres. Se eu não tenho clareza dos deveres, qualquer coisa que eu faço serve. Mas eu sou espírita, eu tenho diferença no pensar. Então não é qualquer coisa que serve. Não é. E eu preciso me conscientizar disso, né? Uma das finalidades da educação, meus irmãos, é formar novos educadores. Olha que legal! Os nossos filhos serão educadores. Que educador a gente vai querer que os nossos filhos sejam? Daí a pouco a gente já é avó, avô, né? Tia-avó, bisavó. Tudo que eu passo hoje ali dentro do lar é matéria substanciosa para a formação do ser na vida adulta. Quando lá ele tiver os seus filhos, ele vai olhar para trás e vai querer uma referência. Podem acreditar que ele vai lembrar do momento que orou junto, do momento que foi para a evangelização. Hoje a gente encontra na evangelização da casa que a gente frequenta, alguns voltando com o filhinho no braço, procurando a casa que ele foi evangelizado, que o pai obrigou ele a ir. Para ele serviu, porque ele amadureceu, ele viu que aquilo foi bom. Qual foi a referência? Ele vai buscar a referência, porque ele também não quer dar o pior para o filho, ele quer dar o melhor. Então ele vai buscar aquilo que despertou a sua emoção, porque educação sem arranhar a emoção, deixando só no campo da inteligência, não funciona. A educação, para fazer sentido para o outro, precisa provocar raciocínio e mexer com a emoção. Se mexe com a emoção, faz o outro perceber, parar, incomodar. E isso, a evangelização vai deixando história. A vida de relação com os pais vai ficando. Se foi boa, se foi triste, ele vai repetindo. Porque muitos bebem na fase adulta. Observe, olha lá atrás, se o pai não bebia, se alguém com quem ele conviveu não bebia. Ele buscou referência. E que referência que mexeu com a sua emoção? Foi justamente aquela da dor. Foi o pior, foi a mais marcante do que o momento da alegria. E é onde ele repete isso. Já veio no lar com predisposição genética para a bebida também. Já veio no lar que tem como problemas de vida passada com esse outro que assumiu educar, mas não deu conta de dar boas referências. Então nós estamos lançando para a sociedade aquilo que a gente se comprometeu com Deus. Acordar e pensar nisso pode ser complicado para a gente, porque vai doendo.
A gente começa a reconhecer que não fez isso como devia, não agiu assim como devia, não tomou outra direção que devia, mas a gente pode ainda, a partir de agora, como diz o Chico, fazer uma nova caminhada. Por que não? Por que não? O que é determinado para nós? A destinação maior é a perfeição, mas ainda não vai demorar muito, então possa hoje fazer uma opção. Nós nascemos com uma linha de oportunidades. Ter oportunidade de estudar, de adquirir família, ter filhos, conviver assim e tal. Eu vou selecionando. E de acordo com essa seleção, eu vou recebendo os resultados. Lidar com resultados nem sempre é uma coisa boa. Incomoda. Mas não podemos esquecer a fala do princípio. Em todas as instâncias das minhas escolhas, o processo será sempre pedagógico. Nós estamos aprendendo. Ser pai, ser mãe, ser educador aqui na Terra, ser um tutor de alguém aqui na Terra, é aprendizado. Ninguém nasceu sabendo. Alguém tem uma receita? Ah, se tiver, por favor, me dê. Né? A gente não tem receita. Não existe receita para lidar com o ser imortal. Porque ninguém aqui sabe, não está transparente. Não passa para nós assim, quando a gente recebe alguém para educar, a caminhada daquele ser que a gente recebeu. Não passa. Nem o que a gente foi com ele, nem ele com a gente. Mas, pela observação e o interesse real no desenvolvimento dele, ele começa a trazer informações que nos ajudam. A gente falava aqui do rasgar o papel, né? A gente pode observar das mentirinhas que saem. A gente pode observar a vontade de dormir sempre mais, quando ele tem responsabilidades. A gente pode observar o olhar dele para aquilo que ele não pode ter, a forma como ele reage nas birras, nas pirraças, né? Na negação de algo que eu peço porque eu não dei algo que ele quer dar. Então, sendo revelado ali. Eu não sei o que ele fez, mas eu sei hoje como ele está se apresentando. Então, esse pano de fundo, que é a verdade, precisa ser estampado em todas as nossas ações. Não dá para lidar com o ser imortal com questões de ordem tão materialistas, com fatores sempre materiais, com estruturas materialistas que passam pela ganância, pelo orgulho, pela vaidade, pelo luxo. Não dá para a gente lidar com essas questões. Em função de uma educação materialista, a gente trabalha 24 horas por dia e esquece do primordial lá dentro do lar. Em função do materialismo mesmo, a gente tem trabalhado tanto e tem descuidado de algumas questões. Né? Ah, mas eu preciso dar de comer e está tudo mais difícil. Então, as horas que passam juntos têm que ser tão qualitativas ao ponto disso ser referência no futuro. Ser referência de bondade, ser referência de paciência, ser referência de quem conversa, ser referência de quem ama. Isso é movimento para o amor. No movimento para o amor não tem espaço para recompensas, não tem espaço para esse tipo de recompensa materialista, não tem espaço para subornos, não tem espaço para dor, para sofrimento. Nós precisamos encarar essa vida com mais verdade. Quer melhor do que essa doutrina? Pensemos o quanto ela é filosófica e quanto ela nos coloca no prumo quando a gente precisa. Meus irmãos, nós vamos agradecendo a paciência de vocês, viu? Vocês hoje fizeram exercício de fraternidade aqui. Queria que você comentasse um pouquinho mais quando você falou o seguinte: filho, lá no centro eu sou um pai diferente, aqui em casa eu sou outro. Você me ajuda a detectar meus defeitos para você me ajudar.
Então você trabalhou aí desmontando o orgulho do pai, o egoísmo, todo esse aspecto, pedindo a criança para somar e ajudar ele. Você está trabalhando o pai a ser mais humilde. E também assumir que a gente não é um super-herói. Gente, a gente não tem que ser perfeito para educar, não. Vamos tirar este lado, vamos desmistificar isso. Não, Deus conta comigo sim, é verdade, mas Ele conta comigo e na minha condição. Eu ainda sou imperfeito, meu filho. Eu quero ser um pai melhor todo dia. Eu estou nessa condição, foi Deus que assim quis e eu aceitei de todo o coração. Mas eu ainda preciso melhorar em algumas coisas. Você pode chegar em mim e me contar o que não está legal. Pode ser que eu ainda pense em melhorar e ainda não consiga. Mas não me critique, não me julgue, me ajude. Falando, pai, se você fizer isso, pai, vamos fazer isso. Me dê sugestões para que eu possa melhorar. Isso não é diminuir a nossa autoridade, porque a autoridade verdadeira é moral. Isso não é diminuir, viu, gente? Nós estamos recebendo hoje espíritos de todo naipe. Vocês concordam? É espírito altamente inteligente, mas a moral muito desejada. E espíritos com moral elevada, porque é como você colocou, que traz uma bagagem e vem ajudando os pais a se melhorarem na preocupação com ela, com a sua educação. Mas não podemos também ser sérios, porque o amor às vezes deixa a gente assim, o menino está aprontando as dele, mas ele é tão inteligente que está me ensinando, está assim, mas não podemos deixar de observar. Observar. Está inteligente, é super inteligente, mas observa o que ele faz quando ele está com outro colega. Porque quando eles estão longe da gente, é que eles são quem são. Né? Perto da gente, às vezes nem sempre se revela. Então a gente tem que ter um olhar cuidador, olhar de quem ama, olhar de quem educa de verdade. E todo o espaço do lar é um cenário de educação. Por isso que é sempre importante levar amigos para dentro de casa. Exato. Porque você vai ver o comportamento dele com os amigos e dos amigos com ele. Exatamente. Porque o contrário acontece muito. A gente cria muito para competição. Não, tem que ter 10 em tudo, tem que ser super inteligente, tem que passar a perna no outro, porque senão não vai conseguir um emprego no futuro, não vai conseguir isso. Tem que ter vantagem. Hoje é o que se cobra nesse momento, nessa cultura do espetáculo, é isso. Você julgar pelo que tem, pelo que sabe, né? Quando na verdade não é isso. A gente vê muitos inteligentes sozinhos, isolados, não conseguem ter uma vida de relação com ninguém. E não dá para viver insulado, não dá. Né? Nós precisamos uns dos outros. Educadores do Coração, no nome desse livro, Walter Barcelos, viu, gente? De Uberaba, Valtinho, que ele traz essa obra Educadores do Coração, que é sensacional, muito bom. Ele tem lições maravilhosas, que realmente a gente tem que preparar esse coração. Eu agradeço muito a paciência de vocês, o carinho, gente, o convite que nos foi feito. Explanação, minha sua fala, muito esclarecedora, e a gente precisaria de mais uma hora no mínimo para o pessoal tirar essas dúvidas, mas fica para a próxima. Mas desde já eu te agradeço imensamente, viu? E aí, irmãos, na próxima final de semana a gente continua com o tema, e aí a gente vai preparar um estudo, um trabalho em grupo, e no terceiro domingo a gente vai fechar com outra palestra, para a gente dar um fecho no assunto.